vai ser recompensado. Vamos para Gênesis capítulo 12, verso 1, irmão. Gênesis 12, 1. Glória a Deus. Acharam? Diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Repete a igreja: e tu serás uma bênção. Repete de novo, diga aí: tu serás uma bênção. Olha para o irmão do lado e diga: Deus te chamou para ser uma bênção. Bate no peito assim, diga: Deus me levantou para ser uma bênção. Irmão, você perceba que a pessoa que é uma bênção não é aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que só pensa nela, aquela pessoa que só se preocupa com ela, que só está interessado nas coisas dela. Você não é ser bênção, é ou não é verdade? Como é que, sabe aquela pessoa que parece que ela coloca sempre os outros na frente, está sempre ajudando, está sempre estendendo a mão, e você fala o que dessa pessoa? Nossa, a dona Maria lá é uma bênção. Não é assim que você fala? Nossa, o seu João lá, olha, é uma bênção. Não é assim que a gente fala? Então, irmãos, Deus nos levantou para sermos uma bênção. Amém? Ser abençoado é bom, mas Deus, Ele quer que você seja mais do que isso. Ele quer que você seja uma bênção. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, verso 35. Abre lá, quinto livro do Novo Testamento. Atos capítulo 20, verso 35. Acharam, amém? Olha lá, diz assim a Bíblia. Paulo falando, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Eu achei muito interessante essa palavra, porque o Paulo não falou, é necessário orar pelos enfermos. Não que não seja necessário orar pelos enfermos, muito pelo contrário, sim ou não? Mas o Paulo está falando de você ajudar a pessoa que está enferma e ainda não foi curada pela fé. Nós temos relatos bíblicos, por exemplo, Paulo escreve para o Timóteo e diz: Timóteo, bebe um pouco de vinho por causa do teu estômago, porque ele tinha dores frequentes no estômago, e como remédio ele falou, bebe um pouco de vinho, tratamento, né? A Bíblia fala do Epafrodito, que era um fazedor da obra de Deus, que se dedicou tanto à obra e adoeceu por se dedicar tanto até, e foi quase à beira da morte, mas no final conseguiu ser curado e se levantou. Então você veja, irmão, homens que viviam junto com homens de fé, mas que tinham enfermidades, que tinham também seus problemas, não foram curados pela fé, pelo menos não foram curados imediatamente, sim ou não? Então a Bíblia fala aqui, ó, é necessário auxiliar os enfermos, estender a mão, se compadecer daquela pessoa que está com dificuldade, né? E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, repete a igreja, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Ó, mais bem-aventurada coisa é dar do que? É uma bênção receber. Você vinha na igreja e dizia assim, pastor, eu queria contar uma bênção, consegui comprar minha casa, consegui comprar meu apartamento, pastor, consegui comprar meu carro, pastor, consegui aquele emprego, pastor, consegui aquela promoção, pastor, passei naquela prova, oi, é bênção. A Bíblia diz, se alegrai com os que se alegram, vamos festejar mesmo, vamos contar da bênção de Deus, pastor, estou casando, né? É bênção, né? Então conte mesmo, mas a Bíblia fala que existe uma coisa maior do que você receber a bênção.
E a coisa maior do que receber a bênção é você ser uma bênção. É você ser alguém que abençoa, né? Recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é dada, o quê? Então a Bíblia fala, olha, antes de receber é bom, mas antes de receber, abençoado mesmo, é aquele que aprende a estender a mão. É aquele que aprende a colocar os interesses dos outros na frente dos interesses dele. Esse sim está sendo uma bênção. E aí vem aquela reflexão para nós na igreja. Será que nós estamos sendo uma bênção? Nós temos que ter esse alvo. Será que eu sou uma bênção lá no bairro que eu moro? Será que o meu vizinho da frente, do lado, o pessoal da minha rua, será que eles me consideram uma bênção? Será que eu tenho sido uma bênção para a minha família? Será que eu tenho sido uma bênção para a sociedade? Será que eu tenho sido uma bênção no meu local de trabalho? Ou sou aquela pessoa que só está preocupado consigo mesmo? Ou eu sou aquela pessoa que só pensa em mim? Ou eu sou aquela pessoa que cada um por si, todos por mim e eu por ninguém, né? Então, sabe que eu sou assim? Não. Deus disse, Abraão, eu quero que você seja uma bênção. E você vai ser bênção quando você entender que mais bem-aventurada coisa é estender a mão, é abençoar, do que você ser o quê? Abençoado. Esse é o caminho para a gente poder juntar tesouro aonde? No céu, né? Esse é o caminho para você juntar tesouro no céu. 1 João 3,16, coloca para nós lá. 1 João 3,16, nome de Jesus. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Acharam, irmãos? 1 João 3,16 diz assim, ó: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos... Coloca na NVI que a compreensão fica melhor. Vamos lá, NVI, ó. Desta forma conhecemos o que é o amor. Então é dessa forma que nós vamos conhecer o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por... Jesus Cristo foi lá e deu a vida dele por nós, né? E o que a Bíblia diz mais? E devemos dar a nossa vida pelos nossos... Você tem que gastar a tua vida em favor dos teus irmãos. Você tem que gastar a tua vida em favor do próximo. Quantos de nós que se preocupamos com isso? Às vezes só está preocupado com as coisas nossas. Meu carro que eu comprei novo, minha casa nova que eu comprei, estou preocupado com a minha empresa, estou preocupado com a minha conta bancária, estou preocupado com as minhas viagens, estou preocupado com... É só comigo. Não é errado você se preocupar com você. O errado é a gente não se preocupar com os outros. Até errado você se colocar no primeiro lugar. Porque a Bíblia diz assim, ó: desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos... Eu estava falando outro dia, comentava, não sei se comentei com a minha esposa, comentei numa das lives que eu fiz, pregar em São Paulo é top, irmão. Pregar no Sul, pregar nas capitais do Brasil, é maravilhoso. Você tem conforto, sim ou não? Não ter falta nada. Agora imagine você ter que renunciar ao conforto, você ter que renunciar à estabilidade, você que tem que renunciar às coisas materiais e debaixo de um sofrimento, debaixo de uma luta, debaixo de dificuldade, você está lá no sertão nordestino,
você está lá em uma cidadezinha da América Latina, você está lá não sei aonde, na Ásia, lá pregando, né? Poxa, minha família está longe, né? Aqui eu não tenho um conforto que eu poderia ter no Brasil, mas eu estou dando a minha vida em favor de quem? Desses aqui. A Bíblia diz, desta forma conhecemos o que é o amor. Dessa forma, então, o amor é isso aí. Agora, quantos de nós, irmão, eu comecei a meditar nisso aqui, eu fiquei profundamente envergonhado. Eu falei, meu Deus, o quanto egoísta a gente é. E ainda a gente arruma motivo para reclamar. Sim ou não? Ele só pensa na gente, só se preocupa com a gente. Quem está preocupado com o próximo? Mas essa obra toda que nos faz estar aqui hoje, começou com alguém que deu a vida dele por nós. Ele disse, olha, a mesma coisa, eu quero que vocês deem a vida de vocês também pelos outros. Isso é o Evangelho. Diga amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. 1 Coríntios 10, 24. Você vê que, falando com palavras claras, está na Bíblia isso aí. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo é o versículo 24. Nome de Jesus. Diz assim a Bíblia, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um, o que é de outro. Coloca na NVI. Facilita a compreensão. Diz assim, ó, ninguém deve buscar o seu próprio bem. Ninguém deve buscar o seu próprio, mas sim o bem de quem? Dos outros. Você já parou para pensar nisso alguma vez? A gente sabe que essa informação está na Bíblia, mas quantos de nós paramos para meditar nessa informação? A Bíblia diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem. Não que você não deve buscar as bênçãos de Deus. Não que você não deve se cuidar. O teu corpo é templo de quem? É importante que você esteja bem para você também poder ser uma bênção. Sim ou não? Mas às vezes nós estamos cuidando tanto de nós que estamos esquecendo de ser uma bênção, né? Então a Bíblia diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem de quem? Dos outros. O Espírito Santo está falando pelo Paulo, busque o bem do próximo, busque o bem dos outros. Amém? E aí quando a Bíblia vai falar do amor, a Bíblia fala que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, está lá em Romanos 5:5. E quando Paulo vai descrever esse amor, olha como é que ele descreve. 1 Coríntios 13:5. Ele vai falar várias coisas sobre o amor. Mas uma das coisas que o Paulo vai falar sobre o amor, ele diz assim, ó, o amor não se porta com indecência, o amor não busca o quê? Coloca na NVI, não busca os seus interesses. Na NVI, ó, não maltrata, não procura os próprios. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ó, quem ama não é grosseiro, nem o quê? O que é uma pessoa egoísta? Só pensa em quem? Nela. Só pensa na empresa dela, no trabalho dela, na vida dela, no bem-estar dela. Ela nunca tem tempo para ser uma bênção na vida de ninguém. Ela nunca tem tempo para ser uma bênção. Não tenho tempo. Nunca tem tempo para ser uma bênção na vida de ninguém. E o diabo gosta disso, ele enche a gente de tarefa, ele enche a gente de compromisso. O Satanás, a gente tem que ficar esperto, porque nem tudo que reluz é ouro. O diabo mostrou para Jesus todas as riquezas do mundo e disse, prostrado me adorares, tudo isso será? E às vezes ele mostra as oportunidades para nós, só que as oportunidades vão nos sufocar tanto que a gente não vai ter tempo de ir para a igreja. As oportunidades vão nos sufocar tanto que a gente não vai ter tempo para ser uma bênção para as pessoas. Aí eu pergunto, será que não está parecido com o diabo mostrando as riquezas do mundo para Jesus, dizendo, se prostrado me adorares?
Tudo isso eu te darei. Você conquistou o carro, você conquistou o apartamento, você conquistou viagem, você conquistou condição financeira, aquele cartãozão de crédito top. Mas você está sendo uma bênção. Eu não jogo pedra em vocês, sento junto, aí é farinha do mesmo saco. Estamos tudo junto. Só que nós estamos sendo uma bênção, porque Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus nos chamou para ser uma bênção. Né? E cada um, eu falava essa semana, não sei se eu falei na semana passada, talvez eu falei no culto das 9 do George Miller, falei? Das 9 horas, que ele cuidava de crianças, né, lá na Inglaterra. Achei lindo o que ele fez. Né? E às vezes, irmãos, como eu falava esses dias, às vezes a necessidade está do nosso lado, mas a gente não vê. Pessoas precisando de ajuda, precisando que alguém as abençoe, que alguém estenda a mão, estão do nosso lado, mas a gente não vê, porque a gente não está olhando para isso. A gente está só olhando para quem? Para nós. A gente não consegue ser bênção. Irmão, pergunte para Deus, Senhor, o que eu devo fazer para mim ser uma bênção lá na escola onde eu estudo? Lá na faculdade? Como é que eu faço para ser uma bênção no condomínio que eu moro? Não é verdade? Porque Deus nos levantou para ser bênção. Não esqueçam, irmãos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não se preocupe em receber, se preocupe em dar. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Aquele que dá o pobre está emprestando para quem? E Deus vai pagar com juro. Diga glória a Deus. Não estou falando só de ajuda financeira. Estou falando de você ser bênção, orando por alguém, jejuando por alguém, intercedendo por alguém, visitando alguém, e assim por diante. Diga glória a Deus, né? Sendo bênção na vida das pessoas, né? O que mais que a Bíblia Sagrada fala para nós, irmãos? Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Paulo repete, bate um pouquinho nessa mesma tecla, né? E ele diz assim em Filipenses 2,4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de quem? Dos outros. Não fique pensando só em você, pensa nos outros. Aí eu achei interessante. Você pega, leia 1 Timóteo e 2 Timóteo. O Timóteo parecia assim meio fraco, assim. O Timóteo parecia que era um rapaz que desanimava fácil até. Mas o Paulo tinha um profundo cuidado com esse Timóteo. Ele gostava do Timóteo. Ele sempre, quando tinha uma missão importante, era Timóteo na cabeça. O que o Paulo viu nesse Timóteo, que ele sempre falava do Timóteo? E eu achei aqui algo que me chamou muita atenção. Mesmo capítulo 2, versículo 19. Vamos lá? Filipenses 2,19. Olha lá. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Então, antigamente não tinha WhatsApp, quer saber de alguma coisa, tinha que mandar alguém lá, e você escrevia uma carta para você falar na carta que você quer falar, e os outros escreviam uma carta para você, mas mesmo assim tinha que mandar alguém para levar. Sim ou não? Tinha serviço de correio, a não ser o Império Romano, que já tinha organizado, mas via de regra era assim, né? Não era fácil. Versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte, pessoal, todo mundo busca o seu próprio interesse, mas esse Timóteo, esse cara sinceramente se preocupa com vocês. Ele não se coloca no primeiro lugar. Ele não coloca os interesses dele na frente. Ele coloca em primeiro lugar os de vocês. Coloca na NVI 2,19. Olha lá. 2,19. Isso, olha lá. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. 20. Não tenho ninguém que, como ele, como Timóteo,
tenha sincero cuidado por vocês. Continuando, 22. Travou, foi 22. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi... volta lá no 21. Volta lá no 21. É isso mesmo, eu que não li, não travou nada, eu que estava dormindo aqui. Volta lá para o 20 de novo, para mim poder ir lendo de novo e pegar o caminho. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês. 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas o Timóteo não. O Timóteo sinceramente se preocupa com quem? Esse cara é uma benção. Você não fala que um cara desse é uma benção? Mas se ele fosse um cara que cuidava dos interesses dele em primeiro lugar, você diria que ele é uma benção? Então por isso que Jesus chamou a gente para ser pessoas que não se colocam em primeiro lugar, mas que querem saber do interesse do próximo. O que eu posso fazer para ser uma benção? Você já imaginou se todas as igrejas da graça, evangélicas, vamos falar de São Bernardo do Campo, tivessem, todos os cristãos de São Bernardo tivessem isso no coração? Vou sair da igreja hoje e eu vou ser uma bênção para as pessoas. Irmão, eu acho que essa cidade seria iluminada pela presença de Deus. Sim ou não? Essa cidade seria impactada de alguma maneira, né, por essa gentileza do Espírito Santo, porque pessoas iam estar colocando os outros na frente, iam estar buscando ser bênção na vida dos outros, iam estar buscando ouvir os outros, iam estar buscando ajudar. E isso, e tudo que você planta, isso começa a voltar de lá para cá, e a coisa só ia melhorando. Sim ou não? Então o egoísmo, ele ainda está muito presente no coração dos cristãos. Não vou falar nem lá de fora, vou falar de nós, dos cristãos. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Espera aí, eu tenho que reavaliar a minha caminhada cristã. Será que eu não sou um cristão que estou vivendo para mim? Será que eu não sou um cristão que eu estou pensando só em mim? Será que eu não sou um cristão que estou preocupado só comigo? Não, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Glória a Deus. Amém? Deve fazer isso, e é bênção. Mas, irmão, esse corpo a corpo, essa coisa aqui é maravilhosa, sim ou não? De você estender a mão, de você ajudar, de você tirar um tempo para ouvir alguém. Eu lembro quando eu morava em Ponta Grossa ainda, que eu ouvindo as fitas VHS naquela época, do T.L. Osborne, Deus me despertou para fazer alguma coisa pelo meu bairro. Eu lembro que eu e um amigo meu chamado Rodrigo, toda terça tarde e quinta tarde, trabalhava com meu pai, ajudava ele no comércio aqui naquela época, mas toda terça tarde, sábado à tarde e quinta tarde, nós saíamos e batíamos de porta em porta no nosso bairro, falando de Jesus. Falando de Jesus, é espírito que atendia, católico que atendia, crente que atendia, macumbeiro que atendia. Uns mandavam a gente para o inferno, outros mandavam a gente entrar. E é assim. Mas teve gente curada, teve gente liberta de demônio e muitos foram levados a Cristo. Muitos foram salvos. E muitos morreram sem Jesus. Mas eu boto a cabeça no travesseiro e a minha consciência está tranquila, porque eu fui lá e bati na porta dela e eu falei para ela. Amém? Então, às vezes, Deus quer fazer mais através de nós. Porque Deus, ele opera nesse mundo através de nós. Nós somos o canal de Deus. Mas nós precisamos nos colocar à disposição. Mas a gente nunca tem tempo, porque o tempo que tem, nós temos que cuidar das coisas de quem? Nossa. Não tem o tempo. Sempre está cuidando das coisas. Sai de um curso, entra no outro, sai de um trabalho, entra no outro. Tá, mas que hora que você vai tirar para ser uma bênção? Porque vida com Deus mexe com as estruturas da nossa vida. É fé. Você decidiu ser uma bênção. E você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você ser uma. Mas porque você decidiu andar pela fé e abrir mão de alguma coisa para ser uma bênção. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão. A gente fica correndo atrás da bênção igual o cachorro corre atrás do rabo.
Já viu o cachorro quando está querendo morder o rabo dele? Você coloca aquele cone no pescoço do cachorro, já viu aquele pescoço? Coloca aquele... Às vezes quando passa um remédio para ele não lamber, para ele não mexer, mas eu já vi cachorro que ele queria morder o rabo, irmão, estava revoltado com o rabo dele, não sei que encrenca que deu ali. Aí tinha que colocar um negócio assim para o menino não morder o rabo, irmão. Mas ele fica assim andando em volta, né? Nunca vai dar certo essa luta, irmão. Depois de quando para de pegar aquilo e vira do outro lado. Sabe, por aqui eu pego. E a gente fica correndo atrás da bênção, mas a Bíblia diz o que em Deuteronômio? As bênçãos viriam até nós e nos... Por favor, não sou contra a bênção, de maneira nenhuma. Prosperidade, riqueza. Eu acho que a pessoa que diz assim, pastor, eu tendo uma coisinha só tá bom. Não, eu acho que está errado isso. Eu acho que você tem que ser bênção para você poder abençoar. Amém, gente? E Deus dá prosperidade para você gozar, desfrutar dele. Isso é bênção, não tem problema nenhum nisso. Só que nós não podemos, às vezes, enfatizar. A gente pega um pedaço da palavra, enfatiza tanto ela e esquece que tem coisas na palavra que estão acima dessas. E aí se cria uma ideia errada dentro da igreja. Não, eu fui chamado para ser uma bênção. Agora, com quem que o Timóteo aprendeu a ser uma bênção? Com quem? 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 15. 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Nome de Jesus. 2 Coríntios 12, 15. Eu fico pensando no Paulo, irmão. Esse cara era fantástico, irmão. Né? O cara se dedicava mesmo pelo próximo. 2 Coríntios 12, 15. Irmão, não adianta só você sofrer, só você pagar o preço. Você tem que sofrer e pagar o preço com a motivação correta. A Bíblia Sagrada diz que não adianta eu pegar tudo que eu tenho e vender e tal, se eu não for motivado pelo amor. Lembra? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu fale dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu venda tudo que eu tenho para os pobres, ainda que o meu corpo seja queimado, se eu não tiver amor, nada disso mesmo. Eu tenho a motivação certa. E tem gente que se arrebenta por certa coisa, mas com a motivação errada. O que está motivando ela? A instituição? O que está motivando ela? São as almas. É outra coisa. Amém, gente? Aí começa a pegar o caminho certo. 2 Coríntios 12, 15. Paulo falando dele, de muito boa vontade. Que interessante. Repete isso, diga, de muito boa vontade. Não é? Ai, meu Deus, mais um culto para fazer. Né? Essa visita. Não, falando de mim aqui, né? Mas pode abrir o leque para outras coisas aí. Ele disse, de muito boa me gastarei, né? Gastarei, melhor dizendo. E me deixarei gastar pelas vossas almas. E o pessoal amava o Paulo. Pastor, pensa num pessoal que cuidava bem do Paulo, porque o Paulo, afinal de contas, amava eles. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos. Irmão, Paulo esperava alguma coisa deles. Ele fazia porque a Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dado o quê? Por mais que só me joguem pedra, por mais que me xinguem, por mais que me tratem mal, eu vou continuar de muito boa vontade, me gastando e me deixando gastar pelas vossas almas. Esse é o cara que está dando a vida dele pelos irmãos, mesmo não sendo reconhecido, mas porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o que Deus quer de nós. E isso, irmãos, é fazer bolsas que não se envelhecem. É juntar tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba e nem mina, e a traça não rói. Diga glória a Deus. É você ser uma bênção. Vamos terminar? 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, nome de Jesus.
Só um pouquinho. Volta para esse versículo de 2 Coríntios 12, 15. Volta lá. Coloca na NVI. Eu não li na NVI. Deixa eu ler. Diz assim, 12, 15. Assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me gastarei pessoalmente. Agora será que, quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Aqui é um pouco diferente, né? Mas dá para entender a ideia. Vai lá para Timóteo, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 1. Olha lá. Irmãos, agora eu acho que nós estamos vivendo mais ou menos isso aqui, mas nós não vamos viver mais isso, em nome de Jesus. Amém? Nós não vamos viver mais isso. 2 Timóteo 3, 1. Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo sabia o que era falar desse assunto com Timóteo, porque o Timóteo entendia o que era pensar menos nele, mais nos... Paulo entendia, Paulo aprendeu isso com Timóteo. Então, era um assunto que batia coração, que eles se entendiam para conversar. Então, Paulo escrevendo para Timóteo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós vamos ter dias difíceis, Timóteo, nos últimos dias. Então, por que, Paulo? Versículo 2. Porque haverá homens amantes do quê? Si mesmo. O pessoal só vai pensar em quem? Eu estou bem. E o pior, irmão, é que isso, eu não acho que o Paulo está falando do mundo. Porque homens que pensam em si mesmo, está cheio no mundo, sim ou não? Ele está falando da igreja. Então, Timóteo, nós vamos ter tempos trabalhosos no final, porque haverá homens amantes de si, né? Lembra que Jesus disse que nos últimos dias, por causa que vai aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? E uma das características do amor é o quê? Não buscar os seus interesses, não ser egoísta, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Filho tem que obedecer o pai, irmão. Tem que obedecer a mãe. Não pode bater boca com o pai, com a mãe. Desde pequeno você tem que ensinar, honrar o pai e a mãe, né? Ingratos, profanos, 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Então cuidado, irmão, porque eu tenho medo que a gente seja aqueles que têm aparência de piedade, mas não vivemos ela, porque estamos sendo o quê? Egoístas. Mais bem-aventurada coisa é dar do quê? Irmão, Deus chamou você para ser uma bênção. Olha para o irmão do lado, para terminar, diga para ele, Deus te chamou para ser uma bênção. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.